Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Percival Milani. Eu vou tirar a máscara agora, porque todos aqui estão usando e a gente só tira quando precisa falar o microfone, assim fica mais clara a gravação, ok? Então, repetindo, meu nome é Percival Milani, eu sou atleta amador, né? E eu vim aqui conversar com vocês sobre um projeto pessoal meu, que foi a travessia do Canal da Mancha. Eu sou nadador de águas abertas, já fiz a travessia do canal, já nadei no São Francisco 170 quilômetros, participo todos os anos de uma travessia de 24 quilômetros no litoral paulista, eu já dei a volta nadando no Guarujá em 72 quilômetros, então assim, a minha praia são as águas abertas, mas eu sou um nadador mediano, e eu vou mostrar para vocês como é que uma pessoa mediana pode conseguir objetivos acima da média. E eu acho que isso que a gente precisa hoje em dia, né? Então, basicamente são 4 grandes ensinamentos que o esporte pode transportar para a experiência de vocês, ok? Então, primeiro eu vou começar falando para vocês sobre o Canal da Mancha, né? Então, primeiro, onde é que fica o Canal da Mancha? Olhando aqui o mapa da Europa, ele fica ali, ó. Vocês estão vendo ali entre a Inglaterra e a França. É um pequeno estreito de apenas 36 quilômetros, mas eles têm fortes correntezas, vento à vontade, ondulação, água muito fria, e esse é um dos maiores desafios da natação de águas abertas do mundo, né? Então eu vou contar um pouquinho por que ele é tão importante no currículo de um nadador de águas abertas hoje em dia, né? Então eu vou contar um pouco dessa história do canal, né? Tudo começou lá em 1875, com essa pessoa simpática que vocês estão vendo aí no vídeo, né, que chama-se Matthew Webb, né? Ele trabalhava nas embarcações, né? A marinha inglesa, vocês sabem que era muito forte, época vitoriana, né? E ele usava frequentemente da natação em várias das suas atividades, né? Como desenroscar corda debaixo do barco e assim por diante, né? E ele foi desafiado por um americano, né, que veio para a Inglaterra vender um traje de salva-vidas, né? E ele falou, não, eu vou fazer isso aqui no pelo, né? E ele então treinou e ele tentou essa travessia em agosto de 1875, ok? E naquela época as condições eram extremamente precárias. Imaginem vocês, ele sendo acompanhado com um barquinho assim, né? Ele se alimentava durante a travessia do quê? De sopa de carne, café quente e brandy. Naquela época se acreditava que bebidas alcoólicas poderiam aquecer o corpo, né? Porque a água do canal é muito fria, tá? Ele pegou alguma coisa em torno de 16 graus lá, quando ele fez a sua tentativa, ok? E então ele fez 2 tentativas. A primeira não foi muito bem sucedida, tá? A primeira ele saiu da Inglaterra e vocês veem que ele faz uma curva, né? Mais para cima ali, né? E ele parou com 7 horas aproximadamente de prova. Por que ele foi lá para cima? Porque as correntezas são muito fortes no canal e levam o atleta normalmente para cima e depois trazem ele para baixo de volta, ok? Mas depois, 15 dias depois, ele fez uma segunda travessia, né? Uma segunda tentativa. E essa ele foi para um lado, depois foi para o outro, foi para cá, e as correntezas levando ele, e ele finalmente chegou à França depois de 21 horas e 45 minutos. Absolutamente estafado, praticamente cego de um olho, inchado, queimado de águas vivas, ele virou herói nacional. Quando voltou para a Inglaterra, ele foi reconhecido pela Rainha Vitória, né? Pelo seu feito, e ele passou então a usar da natação para ganhar vida. Ele era casado, tinha família e precisava ganhar vida com a natação, ele tinha largado a marinha, né? Então, o que ele fazia? Ele fazia demonstrações, desafios e tal. Foi aí que ele encontrou, infelizmente, o seu triste fim. Porque ele foi desafiado a fazer a travessia do rio Niágara, nos Estados Unidos, logo depois das cataratas do Niágara. E aquela é uma região que está cheia de redemoinhos, né? E ele tentou atravessar, o redemoinho foi mais forte que ele bateu a cabeça, perdeu os sentidos. Aí não adianta você ser campeão mundial de natação que desmaiado, né?
ele acabou falecendo ali. Mas ficam as lições, né? O exemplo dele, ele é lembrado até hoje. Então, entrando agora já no meu projeto do Canal da Mancha, né? Que foi feito no ano de 2003, tá? Eu tinha 41 anos na época e eu era um executivo bastante workaholic, trabalhava 14, 15 horas por dia, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Uma coisa que foi muito importante para eu conseguir o meu objetivo foi assim, planejar o meu projeto, né? No começo você inicia nadando um pouco, achando que fazendo uma prova de 24 quilômetros aqui vai ser fácil nadar lá. Não, mas não é assim. Você tem que planejar direitinho tudo que você vai fazer. Então, assim, eu, com a ajuda de alguns técnicos, nutricionistas, etc., eu comecei a planejar e comecei a perceber que o meu volume nadado crescia e eu cheguei a nadar 2.000 quilômetros de treino nos 18 meses que antecederam a prova. Isso é pouco hoje para os padrões, mas era o que eu conseguia nadar, porque eu era um workaholic, né? Eu trabalhava demais. E essa travessia veio me ajudar nesse sentido também. Eu passei a planejar também os eventos de musculação, mas não sozinho, porque eu precisava de um técnico que me orientou a o que eu deveria fazer nesse sentido. E também planejei os eventos de alimentação. Eu tinha 3 refeições por dia, passei a ter 9 eventos de alimentação por dia. Foi uma verdadeira revolução. E essas coisas você precisa planejar e executar, né? É lógico. Até, se possível, planejar o inesperado, né? Então você tinha a sua preparação física, que era importante, você tinha que se adaptar à água em baixas temperaturas. Era muito difícil acordar cedinho numa manhã de inverno e nadar em água fria, né? Você tinha que encarar a ondulação do mar, né? Um mar bravo, que poderia acontecer. A salinidade incha você todo, né? Eu vomitava muito, né? No mar. As correntezas, como é que você ia se alimentar, né? Nesse meio, que você normalmente toma um pouquinho de malta e coisas assim. Tudo isso você tem que trabalhar o planejamento e se esforçar para conseguir trazer isso para um modo normal seu de vida, né? E principalmente, como eu não conseguia fazer isso sozinho, eu tinha que me aconselhar com pessoas mais experientes. Não adianta, você pode querer errar tudo na sua vida de novo, não vale a pena. As pessoas já erraram, a gente aprende com os erros dos outros, e é importante você se aconselhar com gente que eu chamo aqui de vencedores, né? Então, o primeiro deles foi o Dr. Oscar Naranjo, que foi o meu nutricionista, que fez uma verdadeira revolução no meu modo de alimentação e me deu bem-estar, força, permitiu que eu criasse massa muscular, tecido adiposo para suportar o frio, etc. e tal. Eu tive também o apoio do Mirko Cevalles, que é um dos melhores técnicos do Brasil, mas ele só começou a orientação e logo foi convocado pela seleção brasileira, então eu tive que ser adotado pelo Agnaldo Arsuf, que deu a continuidade aos trabalhos e no último ano fez uma verdadeira revolução nos meus treinos e me ajudou em todo aquele planejamento. E finalmente o Michael Warren, que é essa pessoa simpática que está no lado, também ao meu lado, ele me mostrava essas questões do canal, né? Ele é secretário da associação do canal, né? E ele me mostrava por que eu ia para lá, depois eu vinha para cá, né, no canal, mas que eu ia chegar mesmo assim, né? Então é importante você ter aconselhamento de gente experiente, tá? Não queira errar tudo sozinho. E principalmente, vamos colocar energia naquilo que é importante. Você precisa saber onde você precisa chegar, né? Então, eu sabia algumas coisas do canal, né? Então, eu sabia, por exemplo, que era uma das provas mais difíceis do mundo, né? Na minha época, só 8 brasileiros haviam terminado a prova, né? Eram muito poucos, eu seria o 9º brasileiro e o primeiro tiozão, né? Aquele de 41 anos que chegou lá para nadar, né? E a temperatura era muito baixa, eu sabia que não tinha tubarões no canal, isso já é uma grande coisa, mas por outro lado, né? Temos as terríveis águas-vivas, né? E eu também sabia que a Renata Gondi havia morrido lá em 88, né? E tinha muita coisa que eu não sabia sobre o canal, como por exemplo, se uma pessoa despreparada cai num canal, o tempo de vida esperado dela é de apenas 3 horas.
Dada a temperatura baixa, a pessoa entra em hipotermia e começa uma falência múltipla dos órgãos, ela vem a óbito. Eu não sabia que isso iria, vamos dizer, iria me exigir tanto. Então, quando você começa um projeto, você já tem que se projetar, porque vai ter um tanto de esforço que você vai ter que despender, não tem jeito, né? E os efeitos da baixa temperatura, né, da hipotermia, né, que acho que são, eu diria que é o maior risco hoje do Canal da Mancha, pelo menos para mim foi, né, são muito cruéis, né, e há outros problemas lá também para se encarar, como o vento, instabilidade da previsão climática, né, você está nadando, de repente entra um vento, começa uma ondulação, você tem que abortar, você encontra águas vivas no meio do caminho e assim por diante, né. Então, assim, é importante você conhecer. E também é importante que você esteja em forma para o canal. Aqui é uma brincadeira, né, que eu faço, que você tem que engordar um pouco, né, para estar mais protegido do frio no canal. Então, eu tinha que chegar a 22%. Comia tudo que passava pela minha frente, né? Eu até brincava que a minha secretária dava a volta na mesa lá, né? Porque eu tinha que engordar, ganhar, mas eu nadava tanto que tudo que você ingeria, você gastava. E eu acabei indo para o canal com 16% de gordura somente. Isso não era uma vantagem. Pelo contrário, eu estaria mais exposto às águas geladas do canal, né? E principalmente, eu fiz acontecer em vários... né? Não adianta só planejar, né? Então, eu tinha muitos treinamentos, né, que cresciam. Nadei em represa gelada, nadei em canal de noite, nadei em ondulação, tudo para me preparar e sempre medindo assim o meu desempenho. Então eu percebi que os meus tempos começaram a cair, eu percebi que o meu teor de gordura corporal, eu controlava isso também, né? Eu via os meus tiros de 1500 no final do treino, né, também caindo. O meu ritmo de braçadas durante a travessia também foi muito constante. Isso tudo porque eu estava preparado para a travessia. E principalmente, acho que o mais importante de tudo é isso, né? De nada adianta fazer tudo isso se você não colocar um pouco de sentimento também naquilo que você faz, né? Então, eu acho que a automotivação é uma forma de você não desanimar, né? Então, assim, eu via os volumes crescendo, eu via os tempos caindo, eu via os meus amigos que me incentivavam, né? Até ganhei esse rodinho aí que está na foto, que era para eu puxar água lá do canal, né? De uma amiga nossa lá também, entende? Então, assim, o que vale é você se manter automotivado, não desanimar, porque certamente vai haver alguns problemas no meio do caminho, você vai ter que ter criatividade para driblá-los, né? Então, assim, eu vou mostrar agora para vocês como é que foi o meu nado naquele dia, né? Tá? Eu saí da Inglaterra, desse ponto aqui, eu tinha um objetivo, eu fiz um planejamento com a ajuda desse pessoal, eu me mantive automotivado tanto quanto possível. Eu trabalhei duro, treinei bastante, né? Porque era treinos de manhã, treinos à noite. Eu mantinha foco naquilo que era importante. Você tem que ter um pouco de criatividade também, porque as dificuldades vão surgir no meio do caminho e você tem que saber como superá-las, né? E sempre medindo, avaliando se estava bom, se não estava, se ia dar, né? Pegando os conselhos do pessoal mais experiente, com uma atitude sempre positiva. Isso é muito importante, porque a gente precisa de gente positiva nesse mundo. E, finalmente, botando o sentimento, o coração nos braços ali, que é aquilo que te leva para o outro lado, ok? Então, esse foi o meu trajeto, né? Foram 10 horas e 45 minutos. Para mim, foi no dia 23 de agosto de 2003. Para mim foi uma experiência que mudou bastante o meu modo de ver a vida. Me deu uma autoconfiança muito grande e por isso que eu gosto de estar aqui também compartilhando isso com vocês. Eu vou mostrar agora para vocês o dia da minha travessia, tá? É um pequeno filme bem resumido de como foi.
né? Desde a minha largada até a minha chegada na França, para vocês saberem mais ou menos como é que é, porque a gente não sai nadando sozinho, né? Tem sempre um barco de acompanhamento, etc e tal. E vocês vão ver então como é que foi o meu dia, ok? Espero que vocês gostem, eu vejo vocês depois do vídeo. Após 2 anos de preparo e uma semana de espera angustiante, chegou o meu grande dia. Eu estava lá no porto de Dover, pronto para esse grande desafio da minha vida. Ainda a bordo do Sea Setting, que era o nome do nosso barco, eu me preparava com a ajuda de meu técnico Aguinaldo. Era importante fazer um bom aquecimento muscular e untar o corpo com a graxa do canal. Tanto na saída quanto na chegada não poderia haver água entre o nadador e o continente. Não poderia receber ajuda de qualquer forma. Não poderia tocar no barco ou em outro nadador, entre tantas outras coisas. Rumei até a parte seca da praia para preparar-me para a largada. Em questão de segundos, a sirene tocou e rapidamente iniciei a minha travessia. A França naquele dia não era visível a olho nu. Larguei em direção ao nada. Parar de nadar agora e voltar a colocar os pés na terra somente daqui a 40 quilômetros. As paradas para alimentação tinham cada uma sua história. Parávamos basicamente a cada meia hora. A correnteza era muito forte e quando se para de nadar, o nadador é jogado para trás, o barco vira 90 graus na direção do nadador e o nadador acaba por ficar muito próximo da popa do barco. Meu ritmo começou com 58 braçadas por minuto. Após 1 hora aproximadamente, eu já estava nadando a 60 braçadas por minuto e assim eu mantive até o final da prova. Nadei como um relógio suíço do começo ao final e isso foi muito bom para o meu desempenho. De tempos em tempos olhava para trás e percebia que a Inglaterra ia ficando para trás. Se a hipotermia se aprofundar, fica muito difícil a recuperação e há risco de morte. Com um pouco mais de 6 horas de prova, conseguimos cruzar a linha central do canal. Isto é, eu começava a nadar já em águas francesas. Como você já sabe, estamos em águas francesas, né? Esta notícia foi formidável, pois indicava que poderíamos terminar a travessia em cerca de 12 horas. A cada parada eu sentia mais frio. Cada vez queria comer menos, pois sentia o frio entrando pelas extremidades das mãos. Eu sabia que o risco da hipotermia seria o meu maior inimigo. E nesse momento de prova, estafado e fragilizado pelas águas frias, aquela era a minha maior preocupação. Mas lá estava a França. Cap Gris-Nez finalmente era-me visível. Meu cansaço e esgotamento também eram visíveis. Faltava muito pouco. Eu nadava em direção àquele farol que se erguia bem à nossa frente. Aquele deveria ser o lugar mais inóspito da face da terra. Mas eu sabia que a travessia não seria dada por encerrada se eu não saísse totalmente da água. Após 10 horas e 45 minutos de prova, que eu pude ouvir a sirene do barco tocando, dando a minha prova por encerrada. De volta ao barco, a alegria do dever cumprido. E o maior dos ensinamentos, que não há vitória sem esforço. Ou melhor, como bem registrado pelos ingleses em seu memorial em homenagem ao Capitão Webb, nada que seja grandioso é fácil. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então tá bom. Para terminar, eu só gostaria de deixar uma última mensagem aqui, que vocês viram que como uma pessoa mediana pode conseguir atingir objetivos acima da média. E eu acho que isso vale para todos nós, né? Inclusive para vocês, que são as mães decoradoras de festas, que estão aí planejando, né, com muito carinho fazer o melhor possível. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem-sucedidas, ok? Caso alguém queira conhecer um pouco melhor a minha história, eu tenho também um livro escrito, que é esse aqui, que vocês podem encontrar nesse meu site, canaldamancha.com, ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês e sucesso para vocês. Tchau!